Fala pessoal, hoje nós vamos juntar uma outra matéria, inclusive, que acho que tem aula aqui no Sismec minha, uma aula que eu também dou na pós-graduação, além dessa aula de Direito Esportivo, eu dou uma aula de administração do esporte, né? Que é um tema que eu consegui associar com a minha pós-graduação de Direito Esportivo, mas é o que mais me interessa, honestamente. Ele envolve gestão, envolve administração, envolve ciência do esporte. E entra num assunto que é muito importante, eu falei lá nas primeiras aulas para vocês, que é a indústria do esporte. E como que isso conecta com o direito esportivo, né? Eu falei sobre livre concorrência, que é um dos fundamentos da livre iniciativa, tá? Então, livre concorrência é um dos fundamentos dessa livre iniciativa. Por que que a lei não pode, de forma alguma, permitir que exista apenas uma entidade nacional de desporto? Por quê? Por causa do tamanho da indústria do esporte. A gente falou lá, livre concorrência, falamos de livre iniciativa, né? Vamos trazer aqui para vocês, que talvez vocês não tenham uma noção, né? Qual é o valor da indústria do esporte? No mundo, a Sport Value, que é uma revista absolutamente importante sobre esporte, indústria do esporte especificamente, hoje se entende que o valor dessa indústria passa em torno de 756 bilhões de dólares por ano no mundo. Por ano. E no Brasil? Algo em torno de 67 bilhões de reais. 67 bilhões de reais por ano, senhores. É o que movimenta a indústria do esporte. Agora, você imagina se você tivesse isso tudo sem livre concorrência, sem livre iniciativa. Alguém estaria controlando todo esse dinheiro por ano, ou poucas pessoas. Senhores, nós estamos falando de 67 bilhões de reais por ano. Bilhões de reais. Óbvio que a parcela do judô é infinitamente menor, por exemplo, que a do futebol. Mas nem no futebol, nem no judô, tem que existir uma livre concorrência. As pessoas têm que ter o direito de apresentar propostas diferentes, ideias diferentes, se organizarem com liberdade, com todos os valores que a gente trabalhou nas últimas aulas. Porque senão você vai estar entregando para uma pessoa o controle dessa parcela desse valor. Totalmente. Sendo que esse dinheiro vem de forma pública, ele vem de forma privada muitas vezes, né? Qual que é a importância da livre concorrência? José Afonso da Silva, que é o principal escritor de direito constitucional do Brasil, ele diz que a livre concorrência está configurada no artigo 170, no parágrafo 4º, como um dos princípios da ordem econômica. Ele é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência contra a tendência assambarcadora da concentração capitalista. Esse princípio é para garantir que não haja uma dominação de mercado. Porque você imagina, se existe só... O que acontece? Se existe só uma entidade que controla o desporto, ela impõe os preços que ela quiser. Porque a pessoa, para estar regularizada, que é o termo que eles gostam de dizer, vou até passar para a tela cheia aqui, para falar claramente para vocês. Por que que a Constituição, não é nem a Lei Pelé, por que que a Constituição permite a livre associação? Para proteger a livre iniciativa. Para proteger a livre iniciativa. Ok? Por que disso? Porque senão, qualquer entidade de judô, handball, jiu-jitsu, se tivesse só uma e ela tivesse um monopólio daquilo, ela simplesmente poderia cobrar o que quiser.
E as pessoas que quisessem participar daquilo, elas teriam que pagar aquele valor. Então, para proteger desse capitalismo que avança sem respeitar o poder das pessoas, propriamente dito, é que surgiu isso está colocado dentro da Constituição no artigo 170. Não é no artigo 1º e no artigo 170, né? Livre concorrência e livre iniciativa. Como base da nossa formação como Estado. Nem tem a ver com parte de direito desportivo isso. Isso afeta lá na frente. E as pessoas acham que não, mas aí eu mostrei para vocês. A indústria do esporte é uma indústria poderosa. Ela envolve muito dinheiro, como vocês perceberam. Os últimos, vocês viram ali, 67 bilhões só no Brasil, que é uma indústria considerada pequena em relação ao mundo. Vocês viram, 700 e tantos bilhões de dólares. Né? Então 67 milhões é uma sociedade pequena, é uma parcela pequena a nível mundial. E é obrigação do Estado brasileiro proteger que isso não fique na mão de alguém. Especificamente. Por isso que existe a livre associação. Isso é muito importante que vocês entendam, para vocês saberem, assim, não é que liga, federação, parece sempre um negócio que é um joguinho político. Não é. Não é. Não é uma questão de que pode, não pode, porque as pessoas, não sei o quê, que a faixa vale, que a faixa não vale. Isso é uma bobajada. Isso é uma conversa fiada. Aqui estamos falando de dinheiro. E normalmente é sobre dinheiro. É normalmente sobre dinheiro. As pessoas, elas precisam ser livres para poder se associarem onde elas quiserem. Você imagina se, vamos imaginar, dar um exemplo esdrúxulo. Você imagina se você só tivesse McDonald's para comer no mundo. Quanto que o McDonald's poderia cobrar pelo sanduíche dele? Você teria que comprar com ele? Não teria um outro lugar para comprar? Não é papinho de liberal da economia, não. Não é isso. O mínimo de proteção a esse mercado é importante. É importante. Tá? Nem é a selva que algumas pessoas pregam, não. Mas precisa se dar essa liberdade, porque essa liberdade é que garante a nossa liberdade individual. E é por isso que isso aqui não está na lei de desporto, não. Isso está na lei máxima brasileira. Espero que eu tenha sido bem claro nessa explicação, que eu acho que é o ponto mais importante dessa aula. Na próxima, para terminar esse curso, eu vou mostrar que a gente acha que no Brasil é o jeito único, o jeito de se fazer, todo o organograma jurídico desportivo brasileiro é o único possível, mas não é. Nós vamos ver na próxima aula, que tem outras opções. Abraço.